Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula remota. Essa aula será ofertada ao oitavo ano e às quartas fases, modalidade EJA. Vai ser uma revisão, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma revisão para que vocês possam aprender melhor, assimilar melhor o conteúdo da aula anterior, certo? Visto que ele é um pouquinho, complexo, vai falar de várias situações e já inicia com as ideias iluministas, Então ele vai fazendo uma revisão na realidade dessas ideias iluministas, que ajudaram não só na independência dos Estados Unidos, como também na independência das colônias espanholas e do Haiti, que foi a aula da semana passada, certo? Vem comigo. A gente inicia a aula falando sobre essas ideias, Ideias iluministas que mudaram e acabaram, com o poder absolutista daqueles reis, certo? Que aí a gente vai fazer uma breve reflexão sobre os iluministas, que era Voltaire, Montesquieu e Rousseau. E as suas principais ideias, certo? Voltaire, ele criticou o absolutismo, Ele defendeu a liberdade de expressão, certo? Essas ideias contribuíram para quem, gente? Tirou o país, de uma forma do absolutismo, que atrasava, porque ali só o rei mandava, só o rei tinha o controle de tudo na sua mão, ou seja, ninguém podia participar de nenhuma decisão relativo à questão política, que naquela época eram os impostos, Era a cobrança de impostos, era a nova criação de impostos, certo? E depois vem aí Montesquieu, que ele cria os espíritos das leis, que existe até hoje, Os poderes legislativo, executivo e o judiciário, certo? Ver quanto essas ideias iluministas, acenderam novas ideias e novas formas de pensar, e novas formas de administrar os seus países. E foi através delas que houve a queda do poder absolutista, dos monarcas. Ele defendia o poder, como a gente vê aí no slide, executivo, legislativo e judiciário. E a gente tem aí Rousseau, que usou o discurso como a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Lembram que lá tem a liberdade de expressão, que até os dias atuais, hoje, nós temos quando a gente tem um pensamento voltado para políticas públicas. Quando nós temos um pensamento voltado para as políticas próprias, eu me beneficio de determinada coisa e não quero saber se isso vai atrapalhar a maioria do povo, então não existe essa igualdade de expressão, Não existe essa igualdade para todos, certo? Ele defendia a democracia, Ele dizia que o homem é bom, o homem nasce bom. E ele se torna ruim a partir das teorias que ele acompanha ou pega na sua bagagem para seguir sua vida. Analisa aí, essas ideias desses grandes pensadores aí. Vamos lá. Começar aí, A gente vai entender um pouquinho sobre essa independência dos Estados Unidos. Essas ideias iluministas, pessoal, elas ajudaram tanto os Estados Unidos como, que eu coloquei aqui no slide, independência da França, mais conhecida como Revolução Francesa. Os franceses, eles pegaram essas ideias iluministas, colocaram elas em práticas, E aí teve a queda da Bastilha, a queda do absolutismo, certo? Foram importantes, pois tiveram como base essas duas rupturas, Essas duas independências aí, os pensamentos iluministas. Observe essa imagem aí, no slide, certo? É importante lembrar que no século XVIII, a gente teve essas duas rupturas aí, certo?
Consequentemente, por quê? Foram, tipo, o povo estava cansado, né, de ter que pegar tudo que tinha e dar a quem? Ao rei, certo? Eles já estavam cansados. A gente observa aí que essa imagem ela vai trazer uma leitura para vocês, né, como o poder absolutista naquela época, né, ela dominava a maioria da população. Ela explorava na realidade, certo? A gente vai observar isso aí. O pensamento iluminista era acabar com o mercantilismo, certo? O que era que o mercantilismo visava? O acúmulo de riquezas para o Estado, certo? O acúmulo de riqueza para a metrópole, né? E, consequentemente, para o rei absolutista, que é como descreve aí a imagem, certo? E qual era a ideia do iluminismo? Essa imagem aí ela é bem forte, né, gente? Liberalismo econômico e político. E o que buscavam extremamente as ideias iluministas, né? Primeiro, elas criticavam esse poder absolutista dos reis, certo? Eles não aceitavam isso de forma alguma. Daí, né, o liberalismo econômico, ele consistia numa ação de intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado não podia mais intervir economicamente, politicamente, certo? O rei não era dono do poder e o povo tinha que participar das decisões políticas, dos novos impostos, de um estudo, de uma política que fosse para a maioria do povo, para beneficiar a maioria do povo, e não o rei, né? O que acontece aí, pessoal? Ó, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos foram grandes exemplos para essas colônias, certo? Que estavam sofrendo o monopólio de suas metrópoles. Além dessa questão, a gente tem uma forte influência vinda da Inglaterra. Ou seja, os ingleses no século XVIII, eles já tinham passado por uma revolução industrial, certo? Eles já tinham vivido essa parte da revolução industrial. E a partir daí, eles necessitam de mais matéria-prima e de mais consumidores, certo? Elas necessitam trazer grandes influências para esses países, né? E buscar cada vez mais a sua independência. Esse seria o cenário ideal para a Inglaterra. Só, o que é que acontece? Aí, né? O que é que acontece? O chamado bloqueio continental. Primeiro, ó, escuta aí, pessoal. O pensamento iluminista, junto com a Revolução Francesa, a independência da América Inglesa e mais o apoio dos ingleses, né, que foi um acontecimento extremamente importante no século XIX, vai acabar fechando e dando esse processo de independência espanhola, que também a gente pode observar aí no mapa, né, essa linha estraçada aí, né? Isso é o bloqueio continental, certo? E o que foi esse bloqueio continental, pessoal? O bloqueio continental foi em 1806, né? Napoleão Bonaparte impediu os países da Europa de comercializar com a Inglaterra. Vê o poder de Napoleão, né, sobre todos os países, né, da Europa. Ele queria que o comércio só fosse dele. E aí depois, né, lá na frente, a gente vai compreender isso, né? E como isso chegou até o Brasil, né? Lembra, né, da família real que foge, vem para o Brasil e tudo mais, certo? Mas é preciso entender o que foi esse bloqueio continental, certo? Napoleão cria esse bloqueio, né?
Só que as suas estratégias, né, era impedir que os países europeus comercializassem com a Inglaterra. Isso era uma forma de enfraquecê-la, certo? Economicamente. Lembra que a gente falou, né, que já vinha de um processo de revolução industrial, certo? E aí, com tudo isso acontecendo, né, a Espanha, que é a metrópole que tem essas colônias na América do Sul, vai ignorar esse bloqueio e continua comercializando. Não está nem aí porque Napoleão Bonaparte falou. Ele continua comercializando, passando por cima das chamadas ordens, né, de Napoleão. O que é que acontece, gente? A invasão da Espanha, certo? Napoleão não fica irritado com a situação e aí invade a Espanha e coloca o seu irmão como governante, né? O que isso vai influenciar na América Espanhola. A América vai acabar sendo totalmente abandonada, ou seja, se ali já existia um ciclo de reis administrando, né? Ele tira todos e coloca o seu irmão para administrar. Automaticamente, né, ele não dá conta daquela administração. Então, a Espanha fica meio que sem governo, né? Napoleão, após destornar o rei da Espanha, coloca o seu irmão como governante. Só que isso não dá certo, né? E aí, gente, uma das coisas que a gente tem que entender, né, é que a sociedade da América Espanhola, era hierárquica. O que é isso? Elas eram divididas, como a gente observa aí na pirâmide, certo? No topo, 1%, chapetones. Chapetones. Quem eram esses? Né? Está no alto, ó, automaticamente, né, a gente já sabe que era a população mais privilegiada, rica. Eram espanhóis que vieram da América e faziam o processo de colonização. E que tinham vários privilégios, entre eles o direito total de governar, certo? 13,5% eram os crioulos. E quem eram os crioulos? Eram filhos de espanhóis, nascidos e donos de fazenda, de minas, ou seja, eles tinham um acúmulo de riquezas. Porém, não tinham participação política de forma alguma, certo? E aí vem a questão dos mestiços. Quem eram os mestiços? Eram indígenas, né? Eram indígenas que praticamente, né, só utilizavam desses mestiços a sua mão de obra, certo? Eles eram usados para o trabalho braçal mesmo. E não tinham direito nenhum na sociedade. Esses mestiços que também eram indígenas. E aí a gente vai lá o fim da pirâmide, né? E a gente vai ter aí 58% de índios, negros e ex-escravos. Se os mestiços, pessoal, não tinham direito nenhum na sociedade, vocês imaginam os índios, os negros e os escravos. Esses aí mesmo, era que não tinha direito a nada, nem a respirar, quanto mais outra coisa. É como se a gente fosse ver que essas pessoas que estão aí nos 58%, eles fossem vistos na sociedade como meros animais, certo? Ou seja, uma coisa que a gente fica meio que se questionando, né? Como eles passaram todo o processo dentro dessa hierarquia, né, que existia aí na sociedade espanhola. Ó, e aí a gente vai passar para as fases, né, dessa revolução. A primeira fase a gente falou que era a questão do bloqueio continental e a tomada de poder pelos franceses, né? E na segunda fase, nós vamos ter, que aconteceu de 1816 a 1825 e 25,
onde temos definitivamente o processo de fragmentação territorial, certo? De guerras que vão levar à independência dessas regiões. Os ingleses não estavam mais em conflitos. Napoleão tinha como se concentrar nesse movimento e tinha interesses econômicos. Dentro dessa independência, então, acaba apoiando o exército dos crioulos e o exército da América Espanhola. Mas aí, né, a gente vai ver agora, né, que aparecem os caudilhos. Quem são esses? Eram a liderança que ajudava no processo de conflitos, certo? Eles eram quem ajudava nesse processo de independência e eles ficaram responsáveis por governar os estados, independente de alguns caudilhos se destacarem como líder, certo? Ajudaram nessa liderança, porém, né, surge aí essa pessoa, Simão Bolívar, né, que é conhecido também como o espadachim, né? Ele era um guerreiro que lutou com toda a sua força para proclamar a independência da Colômbia, né? Ele também participou da Colômbia, do período do Equador, e consequentemente ele deu um passo para a independência do Haiti, certo? E quem era esse? Era conhecido como o libertador, principalmente no processo de independência. E ele ganha destaques com as suas ideias de liberdade e união no continente americano. União no continente americano. Aquela região já era de dificuldade de administrar, né? E aí a gente vai entender por que o pan-americano não funcionou, certo? E vai entender também que o Brasil não quis participar, nem o Brasil nem os Estados Unidos. Congresso de Panamá. Em 1826, Bolívar tenta reunir os caudilhos com os objetivos de divulgar os seus novos ideais de independência. Gente, esses novos ideais de independência, né, seria a união desses novos países em torno de uma única república que tornasse esse continente forte economicamente e até poderia se tornar uma potência, certo? Mas por que o PAN não deu certo? Devido à dificuldade de administrar aquela região ali, certo? Aí, muitos dos caudilhos não compareceram a esse congresso e nem concordavam com as ideias de Simão Bolívar, até porque eles tinham interesses próprios, interesses políticos próprios, certo? Econômico, de cada um governar o seu país, certo? O que acontece aí? Não dá certo, né? E surge um líder, né? Primeiro, só para a gente acompanhar esse slide, né, que eu já estava pulando para outra explanação. O pan-americanismo é o congresso que contou com a participação da Colômbia, Venezuela, Equador, Chile, Argentina, México, a América Central. Porém, tanto o Império Brasileiro quanto os Estados Unidos, embora tenham sido convidados, eles não enviaram nenhuma representação. É aquilo que eu disse, eles não tiveram nenhum interesse, porque cada um já tinha o seu interesse político, né? Cada um tinha a sua forma já de querer governar. E a gente tem que entender também, né, que aí quem estava governando lá, né, o Brasil era quem? Dom Pedro, né? E que aí também ele evitava esses confrontos. Então, devido a gente observar essa imagem aí, né, que é a Cordilheira dos Andes, certo? E que era de difícil acesso para se fazer, né, essa fragmentação territorial, certo? Essa é uma das justificativas, né? Que ele não conseguiu.
Aí surge, né, um líder contrário a Simão Bolivar, que é chamado de San Martins. O que San Martins tinha na cabeça? Ele queria transformar as colônias em monarquias constitucionais, né? Enquanto o outro queria juntar todos os países e formar, né, um continente de potência, San Martins queria transformar as colônias em monarquias constitucionais com o objetivo, né, de cooperação maior entre outros países, havendo aí uma manutenção do território, certo? Que aí a gente vai entender, né, que essa fragmentação territorial na Espanha tem alguma justificativa, primeiro lugar, pelo próprio território, que era bastante complicado de se ter uma união entre eles. E aí a questão da Cordilheira dos Andes, que em meio se torna uma fronteira artificial, né, devido ao seu difícil acesso, como eu falei aí no slide anterior. E aí vem a independência do Haiti. Era uma colônia dividida entre a França e a Espanha e composta por negros escravizados, mulatos e diversos. Após a morte, né, de Simão Bolivar, né, que ele foi capturado, né, após a morte dele, surge aí, né, esse importante líder, né, que eu chamo ele de Louverture. Ele inspirava-se nos movimentos da Revolução Francesa. Ele acreditava que a região de São Domingos deveria ser, que hoje, né, a região de São Domingos é o Haiti, que deveria ser como uma federação na França, certo? Diferente, né, diferente do outro, do pensamento do outro. Louverture é preso e é assassinado na França um ano depois. Mas aí, gente, surge um novo líder, né? Que é Jean-Jacques. E ele declarou, né? Eita, mas antes de eu falar sobre Jean, volta aí, pessoal. Louverture é preso e assassinado, mas ele deixou um grande legado, né? Ele construiu escolas, ele escreveu até leis, né, para ser aplicada aí, certo? Então ele deixou um grande legado, porém, né, um ano após, ele foi capturado, levado para a França e foi assassinado. E aí a gente tem o Jean-Jacques, né, que deu continuidade a esse processo de independência, né? Ele declarou a independência em 1804 e assumiu o trono como Jacques I. Quando ele assume o trono, ele volta com aquele processo absolutista, com as suas ideias absolutistas. Então, os crioulos e os indígenas e os negros, né, já vinham acreditando num processo de melhora da sua vida, num processo de melhoria civil, dos direitos, de libertação, de liberdade de expressão e tudo mais. Então eles passam a apoiar, os crioulos se juntam, né, para derrubar, né, o governo de Jean-Jacques I. E o que é mais importante, pessoal, entender aqui, ó, é que primeiro, após a independência dos Estados Unidos, né, essa foi a segunda independência, e o que é mais interessante, ela aconteceu movida por um movimento de negros, né? Foram os negros que conquistaram essa independência. Então isso é muito forte, é bem interessante que a gente entenda, né, que essa independência do Haiti, ela aconteceu logo após a independência dos Estados Unidos, e foi um movimento liderado por negros, né? Isso é bem forte mesmo. E a gente vai agora partir para um momento de reflexão, que seria tipo uma revisão aí, pessoal. Vocês vão escrever aí no caderno essas questões e responder, certo?
Acompanha aí. Apesar de utilizar um discurso de libertação dos povos americanos da dominação espanhola, indicado que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes das independências das colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesse na manutenção de uma estrutura de poder político e econômico, que beneficiava apenas as elites coloniais. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o nome pelo qual ficaram conhecidas essas elites? Chapetones, burgueses, aristocratas, crioulos ou latifundiários? Tá bem fácil essa, pessoal. E é só. Durante o processo de independência da América Espanhola, dois grupos se destacaram como principais protagonistas adversários durante os confrontos. Cite os protagonistas e suas principais características. Eu até deixei a resposta aí, que são os chapetones e os crioulos. Porém, vocês vão citar as características desses dois adversários, certo? Caros estudantes, atenção, vamos assistir, bons estudos e até a próxima aula.